Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nessa casa de amor, de paz, onde Jesus preside. Agradecemos a direção da casa e hoje nós vamos falar de fé e esperança. Nós vamos logo nesse início de ano, onde nós estamos aqui com expectativas, né, de renovação, de um ano melhor, de que tudo seja melhor, de que sejamos melhores. E a esperança e a fé são base para que nós possamos nos renovar. Não adianta o ano mudar, quem deve mudar somos nós. E aí o ano fica diferente, tudo fica diferente. Para que nós possamos estudar sobre a esperança, nós trouxemos a lição 75 do Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E na lição 75, Emmanuel vem nos explicar o que significa esperança. E ele fala assim para nós, com base essa lição em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. E Paulo fala assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo, ele vem nos ensinar como nós vamos cultivar, conquistar a esperança dentro de nossa alma. Ele fala que a esperança, ela vem da paciência e da consolação das Escrituras. É tudo relacionado com o que nós já estávamos falando agora há pouco, não é verdade? Sobre o estudo nobre, o estudo dos ensinamentos do Evangelho que Jesus nos legou e dessa doutrina maravilhosa trazida aí pelos guias da humanidade, compilada e estudada e trazida também pelos ensinamentos de Kardec. Então ele fala paciência e consolação das Escrituras para que a gente tenha esperança. E aí, Emmanuel começa a lição falando: a esperança é a luz do cristão. Olha que maravilha! Luz para o cristão. E ele ainda fala por que ela é luz para o cristão. Ele fala assim: nem todos conseguem, porquanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Ele vem falar então que a esperança, ela é mais fácil de conquistar do que a fé. Olha só que interessante. E ele chama a fé de voo sublime. Então, se a esperança ela é mais fácil de conquistar, por que será? Não é? Então, a gente vai ver aqui por quê. Ele fala assim: a negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça
inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem acima. A maneira de sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então ele vem nos ensinar que muitas vezes somos nós que vamos destruir em nós a esperança. Por quê? Com a negação. Ah, eu não dou conta de fazer isto. Ah, não, aquilo ali eu não consigo. Ah, essa pessoa eu não consigo tolerar. Eu não suporto. Esta doença, sinceramente, ela não é para mim. Eu não consigo, eu não vou conseguir suportar essa doença. Vejam só. Como nós mesmos envenenamos a nós mesmos. Não é assim? E é isso que ele fala, a negação. Negação. A gente mesmo nos rebaixa a um patamar que Deus jamais fez isso conosco. Jesus, ao contrário, nos ensinamentos do Evangelho, ele sempre nos levantou para o mais alto. Vai e não peques mais. Vai e não peques. Jesus, ele dizia, vós sois deuses, podeis fazer coisas maiores. Ele sempre nos levanta, mas nós costumamos nos rebaixar, não é? Através da negação. E a esperança, ela é esse sol que ilumina a nossa vida. Olha, esse problema é difícil, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu posso. Isso vai passar. Tudo passa. Eu vou conseguir. Ah, esse trabalho está muito difícil, meu patrão está difícil. Mas eu vou ter fé, eu vou esperar. Eu vou confiar. Às vezes ele não está num bom dia, ele está com dificuldade na família dele. Ele pode estar com muitos problemas com os quais eu não jamais imagino. Então eu vou ter fé, eu vou esperar. Então aí nós começamos a iluminar a nós mesmos através do sol da esperança. E Emmanuel continua e nos ensina assim. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Então ele está falando que às vezes a gente vai cair e que Jesus sabe. Ele sabe, ele conhece as nossas fragilidades, as nossas deficiências. Ele sonda a cada um de nós, a nossa alma. Ele nos acompanha pelo pensamento. E Jesus sabe, e do mesmo jeito que ele fazia, enquanto ele estava aqui, ele sondava a todos que chegavam perto dele. Ele conseguia perceber dentro do mais íntimo daquele espírito, daquela alma que estava ali. E ele continua fazendo isso com cada um de nós. Ele sabe. E então, continua. Ele sabe
que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Olha só, os erros são próprios da escola evolutiva. A Terra, ela é uma escola, um hospital, onde nós aqui, pela bênção da reencarnação, nós temos a oportunidade de nos refazer, de caminhar novamente por aqueles caminhos que outrora nós caímos. Deus nos permite aprender, nos disciplinar, nos autoeducar e nos autolibertar das amarras que nós criamos para nós. Por exemplo, a negação. Então ele fala, e por isso mesmo, a esperança é um cântico sublime do seu evangelho de amor. Olha que maravilha! A esperança é um cântico sublime. E por que será? Porque Jesus nos ensinou que o nosso destino é a união com Deus, nos integrar a Deus, que nós somos de criação divina, de um Pai todo-poderoso, a sabedoria infinita e a bondade sem fim. E que, sendo filhos do Altíssimo, Pai Criador, nós temos a divindade dentro de nós. E a divindade adquirir, não é? Essa limpeza, essa transformação das nossas imperfeições, das nossas deficiências, é um processo. Os espíritos angélicos são um processo. Eles já passaram pelos caminhos que nós estamos passando, caminhos da autoeducação, do autorrefazimento e da redenção. Então, os espíritos angélicos, eles são pedras preciosas, lapidadas por eles mesmos através da dor, da transformação da dor em alegrias sublimes, em cântico sublime ao evangelho de amor. Transformação de esperança, que sabe que nós temos um Pai que tudo controla, um Pai que tudo sabe e que jamais deixa de amparar nenhuma das suas criaturas. Não é mesmo no Salmo, onde fala, não é? Que nem Salomão se vestiu com tanta grandeza quanto os lírios do campo. O Pai cuida de tudo, dos planetas, dos astros, do ar que nós respiramos agora, do sol que nos abençoa, ilumina, esteriliza, gera vida. Então, cabe a cada um de nós a transformação de nós mesmos, para que nós possamos, através do nosso caminhar, transmitir aromas e cânticos de louvores ao nosso Pai. E sabem, quando a gente pensa aqui nessa lição, quando nós compreendemos aqui que a esperança é um cântico sublime, e onde que ele fala aqui da necessidade de nos transformar, nós podemos compreender as dificuldades e tudo que a vida nos traz
como uma oportunidade de exercitar uma virtude. Então, é um novo olhar que nós vamos lançar para o que a vida nos traz. Quando chegar um problema, eu não vou pensar assim, nossa, eu não consigo, meu Deus, eu estou parecendo um para-raio. Só cai o desgosto e a tristeza para mim, né? Ao invés de eu negar, eu vou olhar o seguinte: desse problema que a vida me trouxe, qual a virtude que eu vou utilizar em mim agora nesse momento e que vai me fortalecer para que eu possa transformar esse problema? É a paciência com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho? É a tentativa, é a compreensão de me colocar no lugar do outro e de perceber que ele tem mais dificuldades ainda de compreender, que eu tenho um pouco mais de luz, de compreensão. Então, isso me traz mais responsabilidade quanto à paciência. Então, aí eu vou observar. Eu vou precisar de quê para enfrentar essa doença? Coragem. Coragem. Eu vou me transformar então em coragem. Essa é a minha bandeira a partir de agora. Coragem. Ela vai me sustentar. Então a esperança, ela traz esse alento para a alma de saber que eu posso. E da mesma forma que Paulo trouxe esse versículo de Paulo na carta aos Romanos, Paulo também nos ensinou a lição da esperança. Em outro momento, quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não falou assim, eu posso algumas coisas. Talvez superar ali, ter um pouco de paciência, um pouco de humildade. Não, tudo. Nós podemos tudo. Nós podemos tudo através do Evangelho, através de Jesus, que nos fortalece com os ensinamentos morais. Daí a importância de estudarmos o Evangelho, de buscar compreender e pedir a Deus, Jesus, Pai, me ajude a compreender. Me ajude a compreender seus ensinamentos. Mestre, como eu posso seguir diante deste problema? Me ajuda. Me socorre nesse momento. E então, nós vamos sentir a força desse amor infinito que nos amou primeiro. Que Deus enviou à terra esse grande presente para cada um de nós. Que nos trouxe o consolo para a alma. Que nos trouxe o amor. Que nos ensinou a força do perdão. A força da humildade. Da paciência. Da tolerância. E aí então nós vamos nos transformando. O nosso campo mental, a nossa casa mental vai se renovando. E aquela força vai se incorporando em nós. Ela nos transforma e ela nos dá a força de mudar, de ser diferente. Chegou gritando, fazendo alguma coisa, algum desaforo.
aquela força vai me sustentar naquele momento a compreender que é momento de silêncio, é momento de oração. E por quê? Porque se eu naquele momento estou em equilíbrio, estou em uma condição onde eu consigo enxergar que aquela dificuldade ali daquele irmão, ele está em desequilíbrio, então, naquele momento se torna meu dever compreender, perdoar, fazer silêncio. Ou, se for o caso, conversar. Levar uma palavra que possa iluminar aquele irmão ou aquela irmã. Então esse é o trabalho da esperança. É o trabalho da alegria de vencer a si mesmo a cada dia. Hoje eu fui mais forte. Hoje eu venci a mim, a minha raiva. Hoje eu venci a minha ignorância. Hoje, nesse momento, eu venci a falta do perdão. E é esse o convite. E quando nós começamos a nos transformar, nós vamos conseguir sentir dentro de nós uma alegria renovadora, como se fosse um cântico sublime que vai tomar nossa alma. Nós vamos sentir aquela alegria dentro de nós, que nós fomos mais fortes. Nós conseguimos naquele momento amar. E para que nós possamos compreender também a fé, que o Emmanuel fala que é um voo sublime. Olha só que lindo, um voo. A gente vê os pássaros deslizando no céu, não é isso? Então esse voo sublime é esse estado da alma onde a gente se sente tão leve, tão feliz conosco mesmo, por nós estarmos nos mudando, nos transformando. Esse é o voo da fé. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, ele fala assim para a gente o conceito de fé. É força que nasce com a própria alma. Olha que maravilha! A fé nasce conosco. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha que lindo! Então é uma certeza que a gente nasce com ela, que a gente já vem. O Pai colocou essa bênção em nós. E cabe a cada um de nós cultivar essa virtude tão maravilhosa, que é a nossa conexão com o Pai. E ele fala, então é essa certeza em Deus, na sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres. A fé palpita em todos os seres. Nas plantas, nos animais, nos minerais, nos filhos de Deus que somos nós.
vibra em todas as coisas. A fé vibra nos planetas, no ar, no sol, na luz. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. Olha que maravilha! No cristal fraturado. Quantas vezes nós nos fraturamos pelo caminho? Nós caímos, tropeçamos, erramos. E aqui ele fala no cristal fraturado que se recompõe. Nós também nos recompomos. E essa é a hora. Essa é a nossa hora. A hora de cada um de nós. Encarnados e desencarnados. É a hora de nos atentarmos. Nós podemos, o poder é nosso, de nos autotransformar. Nós não podemos mudar a vida. Nós não podemos mudar o outro. Mas nós podemos mudar a forma como nós encaramos a dificuldade, o problema, a dor. E essa aí é a recomposição do cristal. E ele ainda fala, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde. O processo de autotransformação e de mudança é processo de humildade, de conquista dessa virtude transformadora. Revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Olha que maravilha! Assim como nós, eu tive que amputar uma perna, tudo bem, eu posso florir. Eu vou caminhar de bengala? Eu vou caminhar com a muleta? Eu não tenho as duas pernas, eu vou andar de cadeira de roda? Eu vou ajudar com o que eu puder? Eu vou seguir o meu caminho, seja de qual forma que seja. Doente, de saúde. Jesus, ele nos ensina que nos momentos da enfermidade, são os momentos em que nós mais temos possibilidade de êxito na solução daquele problema, da transformação em virtude. Então, ele continua, todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. E ele nos ensina como que seria isso. Ele fala assim, a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, ele confia nas vísceras abdominais que não vê. Olha só, o gesto, o ato de alimentar é um ato de fé. Porque a gente confia nesse instrumento de corpo que Deus nos deu, que a divindade preparou, especialmente para nós. E a gente confia que esses órgãos vão trabalhar, separar ali as vitaminas, os nutrientes, enviar para o cérebro, para os rins, para o pulmão, que vai circular ali nas veias, nas artérias. Então, se nós formos usar esse ensinamento, tudo é ato de fé. Por isso ela nasceu conosco. E ele fala assim,
utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Que maravilha! A fé, ela encurta o nosso processo, o nosso caminhar. E por quê? Porque a lição, quando ela é aprendida, ela já é retirada. Empecilhos, dificuldades, espinhos que talvez nós pisaríamos, que não são necessários mais que esses espinhos venham ferir os nossos pés. Porque aquela lição já foi aprendida. E o nosso Pai é educador, Ele não é cobrador de dívida. Ele quer que a gente aprenda, que a gente seja feliz, que a gente se integre a Ele, a alegria suprema, a bondade infinita, a felicidade infinita. E então, ele continua dizendo o seguinte, que quando ele fala que a fé é essa energia, ele fala assim: recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Dele auferimos o poder mais amplo. Se nós colocarmos uma lente comum nos raios do sol, se a gente pegar uma lente, virar ela para o sol, vai convergir aqueles raios, vai potencializar eles para o mesmo lugar. Se a gente colocar uma folha de papel, ela pega fogo. Se a gente deixar a folha de papel ali no chão, muito provavelmente ela não vai pegar fogo. Mas se usarmos aquela lente para convergir os raios, a folha pega fogo. Então, ele fala que a fé, se a gente usar a fé conscientemente, eu posso superar essa doença. Eu posso servir a Deus com meu silêncio. Eu posso superar essa dificuldade de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu filho. Eu posso superar a dor de ter um filho que partiu ao chamado do Pai Supremo. Eu posso continuar caminhando com amor e com a certeza que um dia o Pai de bondade vai me permitir o reencontro com alegria. E ele ensina dizendo assim, ele finaliza essa lição falando desta forma: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam a lide cotidiana. Lembram de Jesus? Se os seus olhos forem bons, ele fala assim, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for bom, teu corpo inteiro será iluminado. Mateus capítulo 6, versículo 21 a 22. Se eu buscar sempre a boa parte em tudo, se eu buscar nas criaturas, olhar o meu pai e ao invés de encontrar nele só o defeito, aquilo
que me tira daquela situação de conformidade, né? Aquela situação cômoda. Então aquele pai vem me remexer ali por dentro, para que aquele bolor, né, aquelas dificuldades ali, aquelas imperfeições possam ser vistas por mim, né? E aí, ao invés de olhar aquela dificuldade ali de convivência como uma oportunidade de ver aquilo que realmente eu tenho por dentro de mim, porque quando eu aponto o dedo para alguém, para encontrar o defeito dele, eu só sei que aquele defeito existe porque eu também trago comigo. Eu também trago comigo aquelas situações, seja em grau menor ou às vezes até maior. Então ele fala que a gente deve buscar a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos. Às vezes, quantas vezes a gente pega ali, esse computador não presta, taco ele no chão, estrago ele. Não estou aguentando mais esse celular. Essa casa é muito ruim, é muito pequena, ela é cheia de problemas. Boa é a casa do vizinho. Aquela lá é ótima. Não tem problema. Bom é o carro do vizinho, não é o meu. Então, ao invés de olhar o defeito das coisas também, que eu possa olhar o lado bom. Mas como que eu vou olhar o lado bom de um carro que está velho e que estraga? Aquele carro é amor. E por que ele é amor? Porque para fazer aquele carro, foi necessário energia vital de trabalhadores que trabalharam, dedicaram tempo, parte de sua vida, deixando suas famílias, deixando o aconchego do seu lar para trabalhar e produzir aquele veículo para que eu pudesse andar nele, me locomover com mais rapidez, com mais comodidade, embora seja velho. E o respeito àquele veículo que tanto serviu? Se Deus está em todas as coisas, se a terra é casa de Deus, Deus está em tudo. Ele está no carro. É casa de Deus. Ele está no prato, no copo, no talher, no sapato, na roupa que a gente veste e que quantas mãos trabalharam nelas. Quanto tempo, energia vital foi despendida ali para que a gente tivesse a roupa para vestir. Não é assim? Então, ele continua e diz assim: teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem. Que maravilha! Nós observarmos o bem e o lado bom de tudo. Nós projetamos o espelho refletor, aquela mira concentrada para o mais alto, para Deus. Incorporando-lhes os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Por isso que aqui nós tratamos da fé operante, da fé construtiva. É da fé através do trabalho, que é lei divina.
o trabalho em nós. Então tudo se modifica, tudo se transforma. A vida continua a mesma. O meu pai continua o mesmo, meu filho vai continuar o mesmo. Se eles não quiserem modificar a si mesmos, né? Se eles quiserem continuar ali cristalizados, eles continuam. A vida, as dificuldades, o carro vai continuar o mesmo se eu não levar para consertar. Mas o meu olhar sobre cada uma dessas coisas, ele vai mudar. E aí tudo muda. Porque eu vou conviver com meu pai, com meu filho, com meu patrão, com meu vizinho, com meu marido, com a minha esposa, de uma forma diferente. Eu vou começar a não me irritar, a não me revoltar, a não querer rechaçar, sair, tirar, afastar de mim. E aí dentro do meu coração e dos meus lábios, não vão sair aquelas palavras de irritação, de discórdia, de briga, mas sairão palavras doces. Às vezes o silêncio. E a nossa vida, ela vai se transformando. E para que a gente possa ilustrar um pouco mais sobre essa situação, esse aprendizado de fé e de esperança, eu trouxe para a gente aqui do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. É um estudo da lição 6, Fidelidade a Deus. Foi até um estudo que nós levamos há poucos dias lá na Casa Maria de Nazaré, onde Jesus, ele fala assim com André. André chega perto de Jesus e pergunta: Mestre, nos últimos dias tenho me sentido doente. Receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E Jesus vira para André e fala assim: ouve, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Olhem só, a fidelidade a Deus e a confiança em Deus, que é essa fé viva, que enfrenta a dificuldade com confiança, sabendo que o Pai está no controle, ela é que prova a nossa dedicação enquanto filhos de Deus. E ele fala assim: o enfermo traz consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com a mais alta probabilidade de êxito no serviço. Quantas vezes a gente acha que a gente está doente, não pode fazer nada? Ah, não vou no centro porque hoje eu estou doente. Ah, não posso fazer isso, não posso arrumar a casa, não posso trabalhar, não posso... Não, hoje não. Vou cuidar de menino, vou levar na escola, não vou estudar, estou doente. Deixa eu ficar aqui.
no meu cantinho, né? Cristalizado, vou me afastando, minha vibração vai descendo, e aí os problemas vão acumulando. E então ele fala assim, que quando nós estamos doentes, enfermos, nós temos mais probabilidade de êxito no serviço conosco e com a vida. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te de tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é verbo dessa fidelidade que nos conduz ao amor dos amores. A virtude, ela é verbo. O que é isso? Testemunho. A virtude é o nosso testemunho, dar testemunho. Nós contagiamos outras pessoas. Aquele doente que consegue passar por aquela situação, muitas vezes ali a gente vê e fala assim, nossa, às vezes, talvez, será que fosse eu que estivesse naquela situação, eu conseguiria passar por esse problema e não estar ali revoltado? Quantas vezes a gente teve esse testemunho de ver ali um doente sorrindo, aceitando aquela dificuldade, tendo paciência? Isso é servir a Deus, porque há de dar testemunho a muita gente. E ele fala assim, enquanto isto, não é? Ele fala que é esse testemunho de fidelidade que vai nos conduzir ao amor dos amores, a Deus, a nossa integração com Deus. E aí, André começou a chorar de comoção, chorando de emoção e chorando. Enquanto isso, os discípulos observando que Jesus olhava André e sorria. E os discípulos vieram e disseram, Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada. Luta íntima de renovação de cada um. E conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados e na dor, esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo.
Então, meus irmãos, fica essa mensagem de esperança, de fé, para que o nosso ano seja diferente dentro de nós. Que tudo o que nós desejamos, ele possa começar em nós. A começar em nós. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus, a Jesus, que nós tenhamos então uma noite abençoada e uma semana de muita paz. Muito obrigada.